Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos. Que a graça e a paz do nosso Senhor amado Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, nos fortaleça no dia de hoje, nos dando tudo aquilo que só Jesus pode dar, nenhum outro ser humano. E nós precisamos manter as nossas mentes com a ajuda dele, nunca com as nossas próprias forças, nas nossas próprias mãos. Nunca, nunca, nunca. Mas com a ajuda dele, estarmos alinhados ao Espírito Santo. Talvez você tenha passado, esteja passando ou ainda vai passar por alguns questionamentos que muitos de nós que buscamos verdadeiramente a palavra de Deus pura, seguir, estar conectados com pessoas que preguem, que falem a palavra pura sem interferências, sendo que todos são humanos. E só levará a palavra pura aquele que permanecer, aquele que, volto a dizer, debaixo da dependência total do Senhor estiver. Para saber, você deve abrir a rede, você deve navegar, todos nós temos celular, você está diante do celular agora, eu também estou diante. E a gente vê tanta coisa, tanto ensino, e a gente fica por vezes assim, meu Deus, o que seguir, o que ouvir, o que é real, o que é não real, é uma busca, não é verdade? E não é diferente para ninguém. Então vamos ver lá no Antigo, Testamento, lá em Jeremias, quando ele fala assim, no capítulo 31, versículo 34. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Ele está falando que as mais pobres, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque mesmo na Bíblia, humildade muitas vezes é confundida com pobreza material. Aqui ele não está falando de um coração humilde, não, tá? Ele tá falando de pessoa pobre mesmo, porque a humildade, no sentido do jeito da pessoa ser, é diferente, tá? Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Está dizendo na nova aliança, em Jesus, que derramaria do Espírito dele, como a gente vai agora lá em 1 João 2:22, que nos diz assim. Só um minutinho, por favor. Deixa eu só conferir aqui. João 2:27. Sabia que tinha alguma coisa errada. Não é 22, não é 27. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos a Cristo Jesus. Tá? Essa carta aqui, João escreveu devido aos enganos, já naquela época, né? E aqui também não é diferente, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, houve enganos e teremos enganos. E ontem eu ouvi alguma coisa dizendo que o engano é pior do que a mentira. A mentira você pega. O engano, vamos explicar isso para vocês. Espírito Santo, me ajuda. O engano é algo que às vezes a gente até fala assim, eu posso estar enganada, mas eu acredito nisso. É uma coisa mais sutil, é uma coisa mais trabalhada. Você às vezes vive por anos no engano, pode até morrer no engano, sem se dar conta. Porque o engano, eu estou enganada. Todo dia a gente vai falar com mais calma sobre isso. Mas foi para isso que ele escreveu. Então hoje, quando nesse mundo você vê coisas, você ouve coisas, Jesus nos garante que nós temos o Espírito Santo. Apesar de que a nossa mente mente. Então nós temos a nossa alma dentro de nós e o nosso espírito. Tá? A nossa alma, geralmente, a tendência dela é procurar as coisas palpáveis, as coisas óbvias, as coisas que estão aqui diante dos nossos olhos. E o espírito está conectado com Deus, como a Bíblia diz. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque quem colocou esse espírito em nós foi Deus. Quando um bebê nasce, o médico vai lá, um bumbuzinho para ele chorar para que os pulmões se abram. Mas ali,
ainda que ele ali, né, ele precisa desse tapa, ele já recebeu lá no ventre materno o Espírito. Por isso, né, gerar uma criança. Ele já é um ser que tem vida, que tem a presença de Deus. Deus colocou. Porque se Deus não colocar a presença dele, vai ser só um pedaço de carne. De uma maneira bem rude falando aqui. Mas, amados, nós precisamos ter muito cuidado nessa tênue linha entre a nossa mente, o que é da nossa mente e o que é do Espírito. Porque é aqui que Satanás ataca. É aqui que ele vem com os dardos, é aqui que ele usa pessoas, é aqui que ele usa líderes, sabe? Mas quando nós estamos sempre buscando a Deus, ainda que ele até permita, porque às vezes ele permite porque ele não é agressivo, ele não é invasivo, vamos dizer, né? Ele vem trabalhando em nós, ele vem, à medida que nós buscamos, à medida que ele vê em nós, sabe? Determinadas coisas, deixa eu tentar te explicar. Às vezes nós temos traumas, feridas, eu sempre falo isso. E aí, isso é tão forte em nós, sabe? É até um mecanismo de sobrevivência. Eu quero acreditar em algumas coisas, às vezes nem é consciente. Eu começo a acreditar porque aquilo é uma coisa que foi colocada na minha mente lá, sabe? E essa coisa de cabeça, de mente, de neurônio, é o nosso controle, é algo muito forte. Então eu começo a acreditar naquilo, porque eu não quero me desapegar daquilo, porque eu tenho a impressão, né? Eu tô convicta, eu tô convencida, posso estar enganada, que aquilo que vai me manter o meu equilíbrio. E a nossa tendência como ser humano é essa necessidade de estar equilibrado, de querer estar certo. Então nós precisamos muito ser muito quebrados para podermos abandonar algumas fortalezas de mente. Fortaleza de mente, imagina, fortaleza de mente. É alguma coisa que está muito forte na minha mente. E às vezes essa coisa que está forte me impede de ver a verdade como ela é. E qualquer um está propenso a isso, sabe? Precisamos desesperadamente, como diz em Jeremias 17:9. Ele diz, o coração humano é desesperadamente capaz de nos enganar, sabe? Quem poderá mergulhar ali, quem poderá ver a verdade real, tirar as mentiras, para que nós tenhamos uma fé pura, uma fé produtiva, uma fé saudável? Só o Espírito Santo. Ah, mas quando a palavra diz, ninguém vai ensinar nada a ninguém, então não preciso ir para a igreja? Vamos ter discernimento. É a ordenança de Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Mas, pastora, tanta igreja que está enganando, tanta gente querendo dinheiro, tanta gente usando a igreja como comércio, tanta gente usando como manipulação, como controle. Sim, amados. Eu não estou negando nada disso aqui, nem posso. Está aí, escancarado para todo mundo ver. Mas Deus não saiu do trono de domínio, de comando sobre essa terra, e muito menos nas nossas mentes. Mas nós precisamos desesperadamente procurar a Deus. E aí eu digo para vocês estão aqui ouvindo esse devocional? Sim. Mas ele está dizendo que você tem o Espírito Santo. Então nós precisamos, em última análise, nas nossas decisões, sabe? Porque ele está dizendo que ele nos dá essa capacidade. Quando eu estou aqui falando para você, pregando, quando você vai às igrejas e você vê o líder pregando, ele te dá a condição de ter como sinalizador um alerta para você perceber que ele vai arranhar no seu espírito, sabe? Primeiro vai arranhar na alma, né? Que é a primeira condição nossa, essa aqui dos olhos, dos sentidos. Mas quando você para, por isso é preciso parar, por isso é preciso orar, por isso é preciso pegar a palavra, é preciso buscar, é preciso pedir a Deus discernimento, sabe? Isaías 26:3 nos diz o quê? O Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque confia no Senhor. Ele manterá em perfeita paz. Então, a partir do momento que nós perdemos essa paz, que alguma coisa em nós fica estremecida, eu preciso fazer essa varredura, ver o que está na minha alma. Tem alguma coisa na minha alma gritando, né? Ou é do meu espírito, ou a minha alma, que é o primeiro sensor, a primeira que pega aí, né? Tá levando para o meu espírito, mas eu preciso colocar isso tudo à luz da palavra, à luz da dependência de Deus, para eu não ser enganada.
Vou repetir aqui, um psiquiatra, né? Ele disse que viu o tio dele se suicidar com depressão e ele não pôde ajudar. E ele disse, eu vou estudar, porque eu quero ver o limite entre o espírito e a mente. Hoje ele é um psiquiatra cristão. E ele recebe pessoas, né? Uma mulher que ele recebeu e ela disse, a família disse que ela estava lá no alto do prédio. Ficou preocupada, ele foi lá, ela foi levada para uma consulta. E ele olhava para a mulher, ele conversava com ela, ele não via nada nela. Eu falei, meu Deus, não vejo nada nela. Vou ter que falar com ela. Eu falei, olha, sua família viu você no alto do prédio lá, ficou com medo de se suicidar. São coisas espirituais? Eu entendo de coisas espirituais, vamos conversar? Aí ela, sim. Sabe o que é? Ela disse para ele. É que eu sou noiva de Cristo, uma mulher casada com filhos. E ele vai vir buscar, eu estava ali esperando ele. Amados, ela não tinha nada de louca. Ela estava sob influência maligna. Acreditando. Sim, nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo que ele vai vir buscar. Mas o que diabo soprava nos ouvidos dela. E ela dizia, não, eu vou deixar meu marido, eu vou com Cristo. Ele vai arrumar outro esposo, os meus filhos vão ter outra mãe, Deus vai dar isso tudo porque eu tenho uma missão. Amados, Deus não vai contra o que a palavra dele diz, porque exclusivamente ela, imagina. Mas o que perturbou ela, quando Satanás, ele tenta perturbar as nossas mentes, ele traz disfunção neuroquímica. O que é isso? O nosso cérebro, ele produz determinadas químicas que, se elas entram em desequilíbrio, elas nos levam a pensamentos obsessivos, a pensamentos errados. Ele teve que dar medicamento para ajudar ela a equilibrar aquilo ali. Só que é um histórico longo, tá? Haviam brechas ali já. Ele vai trabalhando, ele vai devagarzinho. Então presta atenção na sua mente. Sabe? Que é o campo de batalha. Peça ao Senhor o comando sobre a sua mente total. Lá em Coríntios fala, sabe? Para levar todo o pensamento cativo à dependência de Cristo. Eu não lembro exatamente onde que isso tá. Que agora, se eu for dar um Google aqui, eu vou parar de gravar e vou perder a gravação. Mas você coloca lá, sabe? Coloca lá no Google. Levar todo o pensamento cativo à dependência de Cristo. Ele vai te mostrar onde está em Coríntios. Leia aquilo ali, declare aquilo ali, sabe? Peça blindagem, até quando nós vamos dormir, Senhor, blinda minha mente, os meus pensamentos, Senhor, guarda minha mente. Porque até os sonhos, eles trabalham astutamente, amados. Meu Deus! Eu passei por enganos tremendos durante anos e anos e anos. E quando eu perguntei para Deus, eu falei, papai, a primeira coisa que eu faço, né? Eu tenho essa tendência, não sei se você tem, é perguntar para Deus. Papai, por que você deixou? E ele disse para mim, eu permiti, ele foi me explicando, devido às minhas feridas, os meus traumas, o meu histórico, papai. Ele foi trabalhando comigo, ele não queria ser agressivo, mas ao mesmo tempo ele me disse, filha, eu quero te dar um dom, eu estou preparando você para esse tempo, que é discernimento de espíritos. Eu aproveitei, eu não permiti que você passasse por isso, para que você não, nós não precisamos passar por determinados sofrimentos, mas quando nós passamos, aquilo tudo é ouro na mão de Deus, porque Ele é o único capaz de transformar a nossa dor, a nossa confusão, sabe, as nossas frustrações, os nossos sofrimentos, em síntese, para o reino dEle, para levar a outros. Então, a minha oração para você, a minha mensagem para você hoje, cuida da tua mente. Sabe, eu ando muito, amados. Agora há pouco eu estava lá no Paraná, na aldeia indígena. Eu tive depressão com 5 anos. Esse ano eu vou fazer 5.9. Eu já vivi tantas coisas, sabe? Tantas coisas que trouxeram confusão, tantas coisas que trouxeram sofrimento, tantas coisas que trouxeram... Tantas coisas. Mas eu não vou perder nenhuma dessas coisas. Porque eu sei que o propósito maior da minha vida é servir a Deus. Eu tenho um chamado. Eu prego desde menina, desde criança. Desde os meus 13 anos que eu levo a palavra. Sabe? Um dia Satanás manifestou e falou assim, essa desgraçada, eu. A gente vigia desde que ela nasceu. E realmente, eu saí disso, as evidências são muito fortes. Só que agora ela virou uma bruxa. A gente não sabe como. Ela fez um curso para uma bruxa, virou uma bruxa poderosa. Ah, meu Deus. É o Espírito Santo na vida da gente. Sabe? Então... eles são mentirosos, mas eles soltam alguma coisa que os incomodam, sabe? Uma vez o que eles soltaram também, mediante uma libertação, né?
que eu colocava a mão no coração daquela pessoa que estava ali possessa. Eles gritavam, tira a mão dela daí, porque ela ama. Olha, ela ama. Está lá na Bíblia, né? Aquele que ama é semelhante, é discípulo. Todos nós devemos buscar sermos semelhantes, sermos discípulos. O poder do amor. Então, amados, a perseguição é muito grande, sabe? E sobre cada vida Deus tem um propósito. Ele tem um propósito para a sua vida, para todas as vidas. E aí, o inimigo vai tentar nos derrubar, ele vai tentar nos desvirtuar. E aonde ele vai atacar? Que aqui é o controle. Não é no pé, não é o dedo. Nada. Porque é aqui que vai liderar o pé, o dedo, tudo. É daqui que vem tudo. Então ele quer o controle das nossas mentes. É o espírito de confusão, sabe? Como diz a Bíblia, lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não tem nos dado o espírito de confusão, de medo, mas de amor e de poder, tal como uma mente firme. Então é cuidar, que é daqui que partem todas as coisas. Tá ficando meio longo, né? Eu vou fechar com vocês lá em Romanos 11:36, que nos diz o seguinte. 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Mais um pedacinho. Romanos 12. Portanto, irmãos, versículo 1. Eu vou até o versículo 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Deixar todo o tempo todo, Ele transformar as nossas mentes, Ele cuidar das nossas mentes, Ele alimentar, Ele limpar, Ele lavar, Ele sustentar, Ele dirigir, sempre entendendo que a alma está propensa aqui ao mundo. É a nossa alma que precisa ser resgatada. Que é a fonte dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas memórias, dos nossos sentimentos. Aqui. Mas há um espírito dentro de nós colocado por Ele. E eu só vou ter contato, só vou ter crescimento se eu parar, se eu dedicar tempo para ouvi-lo, para estar com Ele, para caminhar com Ele. É dar valor à minha vida espiritual. Quando eu não valorizo a minha vida espiritual, eu levo assim, sabe? Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um versículo, eu vou ouvir um devocional ali. E tá tudo bem, é meu alimento para hoje. Já estou fazendo a minha parte. É pouco, amados. É muito pouco. É muito pouco, sempre foi e mais do que nunca é para os desafios dessa vida. Realmente, Jesus está às portas, mais do que nunca. Isso já foi falado várias vezes, mas é promessa e vai se cumprir como todas as promessas se cumpriram. Foi feita essa promessa a Simeão, que ele veria e só depois ele morreria. Levou muito tempo, mas ele viu. E tem tantos fatos aí para nós vermos dentro da promessa de Deus, promessas cumpridas. É a fé. Amém? Mas se você sair aí, compartilhe com muitos. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para o canal. Se não é inscrito, se inscreva. Ô papai, mais um dia na tua presença, Deus. Te louvando, te agradecendo, te engrandecendo, Deus. Também te pedindo perdão, Deus, pelos nossos pecados. Mas não só pedindo perdão, mas te pedindo a consciência profunda para que não voltemos lá e continuemos nessa repetição de pedir perdão, cometer o mesmo erro, Deus. Apesar da sua longanimidade, sua paciência incrível, tremenda, Deus, inexplicável. Nós não queremos permanecer no pecado, Deus. Nos ajude, Pai. E agora te pedimos, ó Deus, sobre as nossas mentes, ó Deus. Toma as nossas mentes no dia de hoje, sempre nas tuas mãos, ó Deus. Blinda a nossa mente daquele que me ouve, ó Deus. Pai, lava no teu santo sangue carmesim, Deus. Tudo aquilo que é lixo, ó Deus. Tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é mal, ó Deus. Tudo aquilo que Satanás joga para nos enganar, ó Deus. Para nos retirar da tua presença, para nos confundir, ó Deus. Caia por terra em nome de Jesus, amados. Eu sei, você deve estar com a sua mão na sua cabeça também. Permaneça. E peça a Ele, sabe? Peça a Ele luz, peça a Ele clareza, discernimento, que nós estamos pedindo, papai. Em nome de Jesus. E te louvamos por isso, ó Deus. Porque somos livres, libertos em Cristo Jesus. A nossa mente é de Jesus.
Declare isso na sua vida. A minha mente é de Jesus. Toda a minha mente é de Jesus. O Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Confiemos no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna. Ele é único, capaz de nos livrar de todos os enganos desse mundo que nós vivemos. E sempre foi. Amém, aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.